Esse espírito de religiosidade também serviu nas mãos do inimigo do Evangelho em relação ao ministério do apóstolo Paulo. Paulo também enfrentou fortemente no seu ministério apostólico a objeção, né? Teve esse espírito de religiosidade como adversário do seu ministério. O apóstolo Paulo, ele pregava a graça de Cristo, pregava que a igreja ela foi removida, tirada do jugo da lei e colocada na graça de Cristo, e que a igreja cumpre a lei, sim, mas pela lei do amor, pela lei da graça. Então ele também enfrentou esses mesmos adversários. Assim, ele enfrentou os fariseus quando ele se converteu ao Senhor Jesus, que procuraram matá-lo, procuraram assassiná-lo lá em Damasco. Depois ele enfrentou esse mesmo inimigo que se infiltrou dentro da igreja, através de cristãos chamados cristãos judaizantes, que misturavam o cristianismo, a doutrina do Evangelho, com a lei de Moisés, ou a religião judaica, e ensinavam que os homens, para serem aceitos por Cristo, para serem aceitos na igreja, deveriam primeiro se tornar judeus, deveriam se circuncidar, participar de todo aquele ritual judaico. O apóstolo Paulo abominava este ensino, e ele saía pelo mundo, saía pela Ásia, pregando em todas as cidades do Império Romano a salvação, a justificação pela fé, pela graça, a salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo. E esses homens da igreja, esses falsos mestres, falsos obreiros, iam a todos os lugares por onde ele pregava esse evangelho, por onde ele passava, para contradizer justamente a mensagem do evangelho, a mensagem da graça, forçando as pessoas a se submeterem à religiosidade judaica. Então, e esses homens, eles odiavam o apóstolo Paulo. Então ele enfrentou também no seu ministério a objeção, né, a adversidade do espírito da religiosidade. E nós entendemos pela palavra de Deus, nós entendemos por aquilo que nós vemos à nossa volta, pela igreja que nós entendemos, que nós vemos, que chegou até os dias de hoje, que esse espírito de religião, de religiosidade, ele continua muito ativo na igreja, infelizmente. E o seu objetivo ainda não mudou, ainda é o mesmo: afastar as pessoas da graça de Deus, fazê-las confiar num sistema mentiroso de salvação por obras, fazendo a pessoa se auto-justificar, fazendo com que ela, através de preceitos de homens, preceitos religiosos, levá-la a uma ilusão de que ela pode alcançar a Deus, alcançar o céu, alcançar a sua salvação, simplesmente confiando nesse sistema de auto-justificação. E o espírito da religiosidade, ele embute nas pessoas que estão dominados por ele, o que eu chamaria de um caráter religioso. E, infelizmente, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos dias de hoje, tem muitas pessoas que adotam para si, ou que agem conforme este caráter religioso, mostrando que elas são completamente dominadas pelo espírito da religiosidade. Existem muitas pessoas, muitos cristãos que são dominados por esse espírito. E existem, na verdade, líderes e ministérios inteiros, inclusive muitos ministérios que estão na mídia, que são completamente dominados por este espírito. E esse espírito de religiosidade, ele é contra o Evangelho. Ele muitas vezes se parece com o Evangelho, mas na verdade ele é um outro Evangelho. O apóstolo Paulo fala sobre ele no livro de Gálatas. Se alguém vos trouxer um outro Evangelho, que não seja esse que eu vos tenho anunciado, disse o apóstolo Paulo, que seja anátema.
E nós temos tido a invasão da igreja. Na verdade, isso já aconteceu já desde a época da igreja primitiva e até os dias de hoje. Esse espírito continua atuando dentro da igreja, esse principado demoníaco, satânico, que opera na religiosidade, como eu disse, para afastar as pessoas da graça de Deus, da simplicidade do Evangelho, como dizia o apóstolo Paulo. E esse espírito ilude as pessoas e inflige nelas um caráter, uma coisa característica, tá? E que eu chamaria de o caráter religioso. E nessa parábola que o Senhor Jesus apresentou aqui em Lucas 18, 9, ele fala um pouco sobre esse caráter religioso. Como eu disse, o Senhor Jesus enfrentou no seu ministério a ação direta, né, a perseguição direta desse principado, dessa potestade de religião, de religiosidade, através dos fariseus, dos saduceus, dos escribas e dos sacerdotes. Então ele, através dessa parábola, ele apresenta algo, ele traz à luz alguma coisa a respeito do caráter religioso. Ele parece uma coisa muito boa, parece ser uma coisa muito certa, muito correta, muito bíblica até, a gente pode até dizer, mas na verdade ele é um espírito contrário ao Evangelho, contrário à graça de Deus, e afasta as pessoas da graça de Deus. Esse caráter religioso, como diz o texto aqui, eu queria ler novamente o versículo 11 do capítulo 18. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Uma das bases desse caráter religioso se resume numa só palavra: orgulho. E esse orgulho ele se manifesta de duas maneiras: através de um espírito de superioridade e através de uma ação ostentativa, né, exibicionista. E nas igrejas do Senhor Jesus Cristo, a gente vê muitas pessoas assim. Elas parecem extremamente espirituais, elas parecem extremamente devotas,